paz do Senhor, meus queridos. Hoje é um dia muito importante para nós. Hoje é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. O seu sacrifício de morte e de sofrimento. Ele passou somente para nos salvar. O dia de hoje é para meditarmos em relação ao que nós fazemos para Jesus por tanto amor que Ele nos deu. Será que nós fazemos o bastante? Então, vamos fazer as leituras. Hoje as leituras se encontram em Lucas, capítulo 22, de 54 a 71, capítulo 23, de 1 a 5, de 13 a 26, de 32 a 34 e versículo 38. Vamos começar a leitura? Então, vamos lá. Lucas 22, versículo 54. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: ele também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que nos bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram: se é você o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta? Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos que ele falou. Ora 23, de 1 a 5. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Galiléia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. 13. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele e dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois, o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela 3ª vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele, para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou à vontade deles.
E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. 32. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Acima de Jesus estava a inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Muito triste, né? A gente pensa, será? Se eu estivesse naquela época, eu não estaria no meio do povo? Nós, pais, que acusamos as pessoas, muitas vezes não conseguimos enxergar Jesus na vida das pessoas. É algo para nós meditarmos hoje. É um dia de meditação, que é um dia importante para a mudança das nossas vidas. E ficam então as perguntas para nós meditarmos. Quantos pecados diferentes você encontrou? Pedro quebra sua promessa a Jesus, também mente 3 vezes. Os captores de Jesus zombaram dele, o conselho, os sacerdotes e os escribas. Mentem sobre os chamados crimes de Jesus, e Pilatos condena o inocente Jesus. Em contraste, o que Pilatos disse sobre Jesus 3 vezes? O que Jesus disse a Deus sobre todas as pessoas que fizeram coisas pecaminosas e dolorosas a ele? Então, hoje, vou deixar uma solicitação a vocês, para vocês orarem e refletirem. Agradeça a Jesus por seu amor, por estar sempre pronto para perdoá-lo. Agradeça a Ele por Ele ter passado por toda a dor da cruz, para que você pudesse ser perdoado por todas as coisas erradas que você fez. Fiquem todos com Deus. Vamos hoje dia de meditação. Hoje não é dia de passeio, não é dia de nada, é dia de meditarmos, dia de darmos agradecimentos ao Senhor Jesus pelo sacrifício da cruz que Ele teve por nós. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor esteja com vocês. Jesus, hoje meu coração se curva diante do teu eterno amor. Tu sabias que estavas partindo e mesmo assim te preocupaste comigo. Tu viste a dor nos olhos dos discípulos e vês hoje as minhas lágrimas também. Mas tu disseste: é melhor que eu vá, pois se eu for, o Consolador virá. E ele veio. Teu Espírito habita em mim, fala comigo, me ensina, me consola. Mesmo quando não entendo os teus caminhos, meu espírito se aquieta porque confio em ti. Tu ainda tem muitas coisas a me dizer. E eu te peço, prepara-me para ouvir. Dá-me um coração sensível à tua voz, os olhos espirituais para ver o que o mundo não vê. Tu prometeste, a vossa tristeza se transformará em alegria. E sim, Senhor, a dor não dura para sempre quando estou em ti. A cruz deu lugar à ressurreição. A ausência deu lugar à presença eterna do teu Espírito. Jesus, tu disseste que tudo que pedirmos ao Pai em teu nome, Ele nos dará. Então hoje eu peço, dá-me mais de ti, mais comunhão, mais profundidade, mais intimidade, porque tu mesmo disseste o que é a vida eterna. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quero te conhecer, Jesus, não apenas de ouvir falar, mas viver em ti. E essa seja a minha alegria completa, ser teu, ouvir tua voz e te glorificar com a minha vida. Obrigado, Jesus, por teres dado a vida por mim. Com esse tão grande amor que não sou merecedor, mas te louvo, bendigo e agradeço, Pai, por ter enviado o teu Filho. E obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Te amo, meu Jesus. Amém.